O extra da novela capítulo 189. Sinal 3, Paris, França. Residência da Grã-Duquesa Ain. Ao contrário do sombrio Prestige, o céu do mundo exterior era claro e azul. Agradeço novamente. Faremos o possível para não decepcioná-lo em sua parceria com Essence of Tea Street. Yu Yeon estava completando com sucesso seu contrato com a Ain, a progenitora da família Ain, um mágico de 8 estrelas que estava prestes a se tornar 9 estrelas. A Ain, sentado na frente de Yu Yeon, deu um leve sorriso. Eu poderia dizer o mesmo para você. Ouvi um boato de que meu sobrinho também está em Essência do Estreito. Yu Yeon sorriu satisfeita com a observação de Ain. Sim. Bairro Morense está participando ativamente da guilda. Há mais de 4 anos, Bairro Moren participou da mesma competição de tiro com arco que Kim Ajin no Cube Festival. Na época, ele havia perdido para Kim Ajin mesmo com a ajuda de Ain. Agora ele era um membro da Essência do Estreito. A única razão para seu recrutamento foi ganhar o favor de Ain. Então, meu sobrinho entrará na Torre do Desejo desta vez? Yu Yeon não poderia dar uma resposta afirmativa a essa pergunta. Nós não temos tanta certeza sobre isso ainda. A vontade do indivíduo é a coisa mais importante quando se decide entrar em uma torre. Mas se Morense quiser, então não vejo por que não. Você não precisa se esforçar tanto. Conheço bem a força do meu sobrinho. Se ele entrar na torre agora, ele só se tornará a presa de outros. Eu quero ver meu sobrinho por muito tempo. Não é como se eu esperasse que ele se tornasse um grande herói. Há ainda um sorriso significativo. Mas ainda assim, a aparência do meu sobrinho não garantiria sucesso na indústria do entretenimento. Isso era o que Yu Yeon queria também. Ela respondeu com um sorriso confiante. É claro. Bom então. Estou ansioso para trabalhar com você. Seu encontro com a Ain foi um sucesso do começo ao fim. Yu Yeon cerrou os punhos de alegria. A notícia de Ain unindo as mãos com a Essência do Estreito surpreenderia seus inimigos e encorajaria seus amigos. Como o público e seus rivais reagiriam à parceria. Yu Yeon não pôde deixar de esperar ansiosamente por isso. A propósito, o que aquele cara Fenrir está fazendo hoje em dia? Então, de repente, a Ain fez uma pergunta bastante estranha. Yu Yeon arregalou os olhos de surpresa com o súbito aparecimento de um nome inesperado. Você estava interessado em mercenários também? Não é isso, ele apenas deixou uma impressão profunda em mim. Já se passaram 4 anos, mas ainda me lembro dele. Você quer dizer a competição de tiro com arco, certo? Yu Yeon relembrou o que aconteceu há 4 anos. Durante as competições de classe do cubo, Kim Ajin exibiu uma curva mística contra Bairro Moren. Com apenas uma flecha, Kim Ajin ganhou vários admiradores e chamou a atenção de várias guildas para si. Sim. Para um velho como eu, parece um desperdício para um mestre arqueiro como ele usar armas. Ainda assim, ele ampliou nossos horizontes como o único artilheiro. Ele já é considerado uma figura divina no campo. A Ain sorriu com os olhos. O sorriso estava ausente das rugas apesar da idade. É assim mesmo. De qualquer forma, ouvi dizer que Fenrir está em boas relações com a Essência do Estreito. Isso significa que vou conhecê-lo mais cedo ou mais tarde. Atualmente ele está dentro da torre, então não posso ter certeza absoluta. Mas certamente ele não hesitará em conhecer a Grã-Duquesa Ain. Sério? A troca amigável de palavras continuou a ocorrer entre eles. Yu Yeon riu e falou, tomando cuidado para não agir de forma frívola ou se comportar de maneira ruim ao encerrar a conversa. Então eu vou me despedir agora. Milímetros. Você olharia para o tempo. Até a próxima. Passar um tempo com uma jovem bela também me fez sentir jovem. A Ain não se levantou e simplesmente estendeu a mão na cadeira. Yu Yeon agarrou a mão dela enquanto sorria brilhantemente. A Ain estava constrangida com sua altura. Ela odiava se levantar no caso de ser mais baixa do que a outra parte, mesmo com saltos. Por esse motivo, Yu Yeon usou sapatos baixos hoje. No entanto, visto que já é tarde, você pode passar a noite se quiser. Os quartos são melhores do que a maioria dos hotéis 5 estrelas. Ain ofereceu gentilmente. Ela achou a reunião de hoje bastante satisfatória. Agradeço a oferta, mas como posso suportar ficar aqui por apenas uma noite? Este lugar é tão bonito, vou ficar cheio de arrependimentos quando tiver que sair. Yu Yeon recusou graciosamente a oferta.
É assim mesmo? Bem, você deve estar ocupado. Aí entendeu o que ela quis dizer. Mas na verdade, essa reunião foi a última coisa na agenda de Ouyonha para hoje. Além disso, amanhã era um dia de descanso, que era um dia especial que Ouyonha reservava para si mesmo uma vez a cada 6 meses. Então, descanse bem. Peço desculpas por ocupar tanto do seu tempo. Não, não. Não é nada. Ouyonha estava planejando voltar para casa imediatamente. Não que ela não gostasse de Ain ou de sua mansão. Ain era uma senhora francesa hospitaleira que havia aprendido coreano com K-dramas históricos, e sua mansão era muito mais impressionante e aconchegante do que a de Ouyonha. O problema era dormir. Para ser exato, era a cama. Ouyonha não tinha motivos para dormir em outro lugar quando ela tinha uma cama tão adorável e eficiente em casa. Não, neste ponto, era mais como se ela não pudesse dormir em nenhum outro lugar. Antes que ela percebesse, a cama que Kim Ajin deu a ela se tornou seu tesouro mais precioso. Vou para casa e durmo o resto do dia. Ouyonha deixou a mansão de Ain e saltou alegremente em direção à sua limusine. A limusine partiu suavemente e dirigiu-se para a estação do portal. Ouyonha estava olhando pela janela do carro com alegria quando de repente ela encontrou uma cena que ela não poderia passar. Espere, motorista. Desacelere um pouco. A limusine diminuiu a velocidade, e Ouyonha podia ver as duas pessoas andando pela rua com clareza. Uma mulher alta e uma criança estavam de mãos dadas. Ambos se destacaram de longe. A mulher alta usava óculos escuros. Mas qualquer um poderia dizer que ela era Yoon Seung-ga. Evandel, viajar para o exterior não é divertido? Sim, é divertido. Eu não sei porque Yeon não gosta disso. Yoon Seung-ga deve estar na França de férias, mas foi a criança ao lado dela que se destacou. A criança tinha cabelos loiros e um sorriso adorável que era facilmente perceptível mesmo de longe. Ouyonha olhou para a criança com um olhar sério no rosto. Eu já vi antes. Ela tinha visto a criança em algum lugar no passado. Deve ter sido uns 3 ou 4 anos atrás. Ela não conseguia se lembrar da data exata, mas tinha certeza de que tinha visto a criança. Ela estava bastante confiante em sua memória. Essa garota definitivamente estava com Kim Ajin. Naquela época, os dois pareciam estar indo para algum lugar de mãos dadas, assim como Yoon Seung-ga e a criança loira agora. Mas por quê? Por que aquela garota está com Yoon Seung-ga? Mais do que isso, quem era ela? Poderia ser. Quando seu pensamento chegou a este ponto, sua mente ficou em branco. Ding! O som de um sino tocou dentro de sua cabeça. Ding! Todos os pensamentos em sua cabeça foram apagados. Ding! Estranhas especulações encheram o espaço vazio. Se realmente fosse assim, essa criança atingiu o cabelo de loiro apenas para que seu relacionamento não fosse exposto. Ouyonha recostou-se no banco. Não. Uma cor tão natural não poderia ser feita de um corante. Então, com certeza deve ser uma coincidência. Espere um minuto. De repente, um certo pensamento cruzou sua mente. Ressentindo-se por ser tão inteligente, Ouyonha rapidamente ligou seu relógio inteligente e procurou um registro de conversas. Estou com pouco dinheiro. Empresta-me alguns para que eu possa comprar uma casa. Vender minhas ações parece um desperdício. Que casa? Aqui. Menor endereço. Vale 20 bilhões de won. Eu tenho 18 bilhões comigo, então me empreste 2 bilhões. Você precisará de mais 2 bilhões para cobrir os impostos. De qualquer forma, eu vou te enviar o dinheiro em breve. Ouyonha havia emprestado a Kim Ajin 4 bilhões de won. Ouyonha rapidamente procurou o certificado de registro do seu apartment. O proprietário era Kim Ajin, mas o prédio já estava alugado. O nome do inquilino era Yoon Gil. Ele era irmão de Yoon Seung-ga e ser de uma empresa de entretenimento. As coisas estão ficando mais estranhas a cada minuto. Ouyonha sem saber colocou as mãos na cabeça. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Apesar de negar, os cabelos de Ouyonha estavam começando a se arrepiar. Era um velho hábito que surgia sempre que ela pensava em algo bizarro e insolente. Torre do Desejo, 3F Prestige, o próximo dia. Eu estava atualmente observando o novo membro da trupe Camaleão, Kaita do Assento de Prata. Kaita, que acabara de chegar, estava mascando um chiclete enquanto observava a busca de uma ideia. Para instalar um sol artificial em Prestige, precisaremos de 100 kg de minério escuro,
1111 raízes de grama pirogênica, um trevo e essência do sol do castelo no ponto 5 do quinto andar. A missão Sunlight era bastante simples. Você só precisava reunir os materiais para um sol artificial e entregá-los a Medea. Mas como o último ingrediente só poderia ser encontrado conquistando um castelo, havia uma boa chance de que uma luta acontecesse. Uma busca. Ei, Asher, posso tirar algo de bom disso? Kaita me perguntou. Quanto mais eu olho para ele, mais ele se parece com um daqueles skinheads da Rússia. A recompensa será anunciada no vídeo em breve. Ah, sério? Medea começou a recitar as recompensas. Para a recompensa, você receberá 1000 TP por 1 kg de minério escuro, 100 TP por raiz de grama pirogênica e 3000 TP mais um presente especial para a planta trevo. A equipe que me trouxer a essência do sol receberá um 0000 TP e 5 recompensas muito especiais. Eu já tinha minério escuro e um trevo. Mas, francamente, o preço que Medea estava dando pelo minério escuro era muito barato. Um preço justo deve ser 2000 TP por 1 kg. De qualquer forma, essa missão foi um dos incidentes em que Kinsu e o Chameleon Troll colidem. Kaita se uniria a Zuran, o representante da Aliança do Povo Comum, e agiria precipitadamente antes de ser morto por Kinsu. Isso leva Kaita a guardar rancor contra Kinsu. Ele então persegue Kinsu no mundo real, o que eventualmente o leva à morte real. Eu não tinha a intenção de detê-lo. Esse cara era o mais lunático de todos os membros do Chameleon Troll. Ele considerava assassinato, mutilação e outros crimes de ódio indescritíveis como hobbies. Ele era um verdadeiro vilão que foi projetado para levar Kinsu à tempestade de indignação justa. Se deixado sozinho, um dia ele se tornaria um traidor e se voltaria contra Boss. Se Kinsu não o matasse, eu teria que fazer isso sozinho. Ei, novato, a propósito. Gioa, que estava olhando pela comunidade, de repente falou. O que é esse ataque ao castelo de que todo mundo está falando? Eles estão dizendo que é um ataque ao castelo hoje. Dê uma olhada no post. Às 18 horas de hoje, iniciaremos o ataque ao castelo no ponto 1. Pessoas comuns devem ficar longe da área 3 do quinto andar. Oh, é exatamente o que parece. Eles vão destruir um castelo. Oh, sério? Esses insetos com certeza estão fazendo todo tipo de coisas estranhas, Kaita comentou sarcasticamente enquanto Boss saía do quarto mancando. Como esperado de Boss, parecia que Boss já havia recuperado a maior parte de sua resistência. Chefe, você está melhor agora. É. Bem, chefe. Oi. Jian cumprimentou Boss com um sorriso, mas Kaita parecia visivelmente abalado por sua aparência. Com certeza, esse cara tinha medo de Boss. Bem, eu também ficaria com medo se fosse espancado até a beira da morte. Kaita, você também está aqui. Boss recebeu Kaita de uma maneira bem diferente de quando ela tratou comigo. Até eu estava assustado com a forma como seus olhos piscavam friamente com poder mágico. Sim. Ah, mas eu não fiz nada no caminho. Sério. Apesar da posição mansa de Kaita, Kaita era um dos membros originais do Chameleon Troll, e ele era 4 anos mais velho que Boss. Você. Não tio. Eu estou te dizendo a verdade. Além disso, as pessoas não revivem mesmo que você as mate. Ainda assim, eu não fiz nada. Eu assisti Kaita protestar por um tempo, então me levantei. Chefe, eu vou sair. Milímetros. Aonde você vai dessa vez? Boss rapidamente pegou a aura ameaçadora de volta. Para minha loja. Provavelmente não voltarei hoje. Eu tenho algo a fazer. É assim mesmo? Ela parecia um pouco mal-humorada. Eu vou agora, tio. Eu balancei a cabeça e fui para fora. Pela fresta da porta, os olhos de Boss estavam fixos em mim. Eu conhecia aqueles olhos. Eram olhos ansiando por comida. Como não havia muito tempo, decidi ignorar seus olhos por hoje. Caminhei rapidamente e cheguei à oficina de Kidrick. Tinha muita gente dentro. Parecia que a maioria dos NPCs que só vem no campo de prisioneiros estava aqui. Ah, é o mestre. Oh. Homens musculosos me cumprimentaram. Sorri amargamente e me aproximei de Kidrick. Como vão as coisas? Bom. Muito bom. O arroz é bom, e o milho também. Ah. Isso é um alívio. Ah, e estes? Tirei um monte de itens na frente do Kidrick gorducho. Lingote de aço, minério congelado, pedra de construção, aço fundido.
Eu havia comprado a maioria dos minérios diversos que os jogadores colocaram em leilão. Use-os como materiais. Além disso, eu gostaria de emprestar a oficina por um tempo. Porque, é claro, você aí. Mova estes. Sentiu. Fiquei na frente da fornalha enquanto os NPCs carregavam vigorosamente os minérios. SSSS. Liguei a fornalha com o poder mágico do estigma. Então, derreti os lingotes de minério escuro e usei a destreza do jovem anão e o poder mágico do estigma para fazer Dark Arrows. Todo o processo durou 3 horas. Eu poderia ter terminado mais rápido, mas levou tempo para o minério derreter e esfriar. LV.5 flecha de minério negro X15. Assim, fiz 15 flechas de minério escuro. Aya, você transformou todos aqueles lingotes caros em flechas. Um NPC disse com uma voz preocupada, mas eu apenas sorri. Usando LV.3 sínteses, eu fundi as 15 LV.5 Dark Arrows com 5 LV.7 Dark Arrows. Aviso. O alto nível dos itens reduz a chance de sucesso. Sucesso de síntese. Aviso. O alto nível dos itens reduz a chance de sucesso. Sucesso de síntese. Aviso. O alto nível dos itens reduz a chance de sucesso. Sucesso de síntese. A probabilidade de sucesso era tão baixa que só consegui 12 de 15 vezes mesmo com minha sorte absurda. Por causa disso, minhas flechas de minério escuro ainda estavam no nível 7, mas felizmente seu poder destrutivo e poder perfurante aumentaram em um nível. Igual. Flecha de minério negro nível 7, nível 6 poder destrutivo nível 6 poder perfurante LV.6 trajetória sombria nível 5 destruição mágica controle remoto nível 1 igual. Todos os 5 tinham as mesmas opções. Ah, mestre. Henrique lhe disseram que a loja precisa de mais prateleiras. Kedrick disse imediatamente após o término da síntese. Sim, eu já recebi a mensagem. Tenho tudo planejado. Eu planejei fazer uma grande reforma para a loja. Eu contrataria mais funcionários e dividiria a loja em seções diferentes para que uma seção tivesse poções, outra tivesse armas e outra tivesse armaduras. A loja continuaria a crescer até se tornar um marco de prestígio. A destreza do jovem anão combinada com o olhar de beleza de Aether deve ser suficiente para eu criar um design admirável. Para onde você vai agora? Enquanto me preparava para sair, Kedrick me perguntou. Depois de uma pequena pausa, eu simplesmente disse, vou subir na torre, Torre do Desejo, Reino Demoníaco materializado 5F. Depois de atualizar minhas flechas, subi para o 5º andar. Agora que minhas armas estavam prontas, meu objetivo hoje era chegar ao 6º andar. Como isso é possível quando eu não terminei nem a metade do 5º andar? Você pergunta. Isso porque há um caminho oculto neste andar, assim como em muitos outros jogos. Vamos ver. Peguei o livro da verdade. A pergunta que eu queria fazer era a seguinte. Onde está o Lago das Fadas? Lago das Fadas. Era um caminho que Kinsu usaria no futuro, mas a ordem realmente não importava. Uma recompensa foi dada para a primeira pessoa que chegasse ao 6º andar, mas não foi nada demais. Estava tudo bem, mesmo que Kinsu não o tivesse. O Lago das Fadas foi localizado. Logo, a localização da lagoa foi marcada com GPS no livro da verdade. Eu dirigi o Arven Supercar naquela direção enquanto olhava através do fórum público. Igual como está indo o ataque ao castelo, parece que eles ainda estão fazendo isso. Mas por que o Royal Core Guild with Essence of T-Strike and Frost Sanctuary? Eles são chamaris, seu vice-líder é um elementalista. Elementalistas são extremamente versáteis e úteis para atacar fortalezas fortificadas. Ah, entendo. Um elementalista não seria melhor que sem você? Ponto de interrogação para o que foi aquilo. Quer PK? Igual. Todo mundo estava falando sobre o primeiro ataque ao castelo acontecendo agora. Como eu estava dirigindo enquanto lia, PZZT. Eu vi mana surgir no céu não muito longe. Pensando bem, o castelo no ponto 1 ficava nas proximidades. Parei o Arven Supercar por um momento e olhei em volta. Os olhos de 1000 milhas penetraram todos os obstáculos e me mostraram o que eu queria ver. A ponte para os magos acima da parede. À primeira vista, a batalha parecia ser uma luta dura. Notei 3 rostos familiares. Rachel da Guilda Royal Kur, e Shine e Gilon Essence of T-Strike. Portão Oeste.
Ataque o portão oeste. Terra. Dá-me um terremoto. Fogosa. Rachel, preciso subir a parede. Preciso da ajuda do seu elemental. Tanto Rachel quanto Shainayan estavam atuando excepcionalmente como elementalista e espadachim. No entanto, a situação não parecia muito boa. Era de se esperar. Havia muito poucos magos do lado dos humanos, mas havia muitos do lado dos demônios. Nos romances de fantasia, os mágicos sempre foram mais importantes durante os ataques ao castelo. Eu pensei por um momento. Talvez eu possa aproveitar um pouco. As recompensas pelo ataque ao castelo foram dadas pelo sistema, então era possível obtê-las ajudando-os em segredo. Além disso, eu também não podia ignorar Rachel e Shainayan que estavam lutando. Eu vou ajudá-los a lidar com os magos apenas uma vez. Subi em uma árvore próxima. Era bem alto, então eu podia ver claramente o castelo distante. Sentei-me em um galho robusto, peguei meu arco e coloquei 5 flechas na corda do arco. Meus alvos eram aqueles que estavam lançando feitiços mágicos com energia demoníaca. 2 por flecha. Decidi matar apenas 10 magos. Claro, já que eu estava atirando de longe, os inimigos deveriam notar e colocar uma magia de defesa. Mas meros magos do 5º andar não devem ser capazes de parar. LV.7 Dar cor e arroz. Além disso, o minério escuro foi usado especificamente para neutralizar os magos em primeiro lugar. Havia cerca de 1 quilômetro entre mim e o castelo. É bem longe, mas eu atirei as flechas sem hesitar. Chá! As flechas viajaram na escuridão. Suas trajetórias eram invisíveis, mas como carregavam consigo uma pressão de vento avassaladora, os alvos podiam facilmente detectar sua presença. Eles colocam magia de defesa junto com barreiras. Mas é claro que suas tentativas foram inúteis. Afinal, minhas flechas eram de nível 7. KRRRRRK. As flechas destruíram toda a magia e perfuraram os pescoços dos magos. Os demônios morreram instantaneamente sem um som. 5 dos 13 mágicos estavam mortos. Mas então as flechas que deveriam atingir o chão depois de perfurar os demônios mais uma vez começaram a se mover. Eles subiram de baixo para cima, desenhando uma curva impossível em suas trajetórias. Shake, luzes brilharam no canto dos meus olhos. As 5 flechas mataram mais 5 inimigos. Apenas 10 demônios morreram. No entanto, eles eram magos que representavam grande parte da força do castelo. Consequentemente, a maré da batalha foi logo virada. Os jogadores no campo de batalha não estavam interessados em quem atirava as flechas. Eles não podiam se dar ao luxo de se interessar. Eles estavam muito focados no que estava na frente deles. Retornar. Depois de coletar as flechas que atirei, voltei para o Arven Supercar. Então, eu fui embora sem olhar para trás. Cerca de 30 minutos depois, cheguei ao Fairipon localizado em um local muito remoto, onde a maioria só olhava. Apesar do nome bonito, o lago estava cheio de lama e sujeira. Este era o caminho oculto. Embora o lago parecesse ser o lar de monstros, nada vivia dentro, e o fundo do lago continha um caminho para o 6º andar. Ufa! Um cheiro desagradável encheu o ar. Eu precisava me preparar mentalmente. Segurei o nariz e tirei toda a armadura que estava usando para evitar que o cheiro grudasse neles. Eu fiz exercícios de aquecimento para o caso. Respirei fundo umas 3 ou 4 vezes. Então, plop! Eu pulei no lago. Ei! Eu vomitei assim que entrei. O vômito grudou no meu rosto dentro da água. Ei! Foi tão nojento que vomitei novamente. A sinceridade de Kinsu foi capaz de purificar este lago, mas parecia que estava fora das minhas capacidades. Aguentei a sujeira por 5 minutos, tremendo de repulsa. De repente, houve uma sensação de torção, e a mensagem do sistema que eu estava esperando apareceu. Você é o primeiro a chegar ao 6º andar. Daqui a 3 horas, a notícia do seu avanço será anunciada a todos os jogadores. O extra da novela capítulo 190. Ranking 1. Você é o primeiro a chegar ao 6º andar. Daqui a 3 horas, a notícia do seu avanço será anunciada a todos os jogadores. Todas as estatísticas aumentam em 0,3 pontos. Você adquire 2 cupons de aumento de nível de habilidade de nível 3. Você adquire um cupom de consolidação de nível 2. Cheguei ao 6º andar sozinho, banhado em lama, vômito e lixo. Eu caí no chão e vomitei novamente. Meu estômago revirou quando sucos gástricos amarelados jorraram da minha boca.
Eca! Só voltei a mim depois de esvaziar completamente o estômago. Afastei o desgosto com um suspiro e voltei a ficar de pé. Foi então que finalmente tive uma visão completa do sexto andar. O que me deparei depois de viajar pela passagem mais repugnante foi: uau! A visão mais bonita do mundo inteiro. Bem-vindo ao sexto andar, esplendor. O sexto andar é um andar neutro. Fiquei sem palavras. Minha mente ficou em branco e meu coração parou de bater por causa da vista deslumbrante de tirar o fôlego. O sol e a lua emitiram um clarão magnífico em uníssono. O céu estava pintado de azul e marinho, e aglomerados de estrelas e vias lácteas brilhavam nele. Havia cachoeira esmeralda, onde a água saía do chão para o ar, e a floresta rosada cheia de árvores com folhas que brilhavam como joias. Eu não conseguia tirar os olhos da visão espetacular. Se o céu existisse, certamente era assim que parecia. Mesmo o jardim do Éden não seria tão maravilhoso. Mas logo, eu balancei minha cabeça. Voltei a meus sentidos e lembrei-me da razão pela qual vim aqui em primeiro lugar. Minha prioridade era chegar ao oitavo andar. Então tive que impedir a ponte que ligava o oitavo e o nono andar. Por quê? Foi porque o nono andar continha uma calamidade que precisava ser adiada ao máximo possível. Eu não sabia o que aconteceria se as pessoas corressem como fizeram no romance original. Eu provavelmente receberia um alerta dizendo algo como: foi determinado que a calamidade descrita no original é muito fraca, aumentando significativamente o nível de dificuldade da calamidade. Eu poderia esperar muito das minhas experiências até agora. Claro, os jogadores que estavam arriscando suas vidas para escalar a torre ainda tentariam prosseguir para o nono andar sem demora. Eu tive que pará-los. Atualmente, eu só conseguia pensar em uma maneira de fazer isso: atirando flechas e mostrando a eles que não estavam prontos para o próximo andar. Para fazer isso, eu precisava aprimorar minhas habilidades primeiro. 1. Estiquei meus membros enquanto olhava ao redor. A estela de cristal do sexto andar estava próxima. Assim que toquei a estela de cristal para salvar minha localização atual, alguém apareceu diante de mim. Uau! Isso me surpreendeu. Sem um som, uma mulher apareceu do nada e ficou como uma estátua de pedra. Mas eu sabia quem ela era. Irene, a administradora do sexto andar. Prazer em conhecê-lo. Você é o administrador? Apresentei-me educadamente. No entanto, tudo o que Irene fez foi sorrir. Coloque suas roupas de volta primeiro. Ela acenou levemente com as mãos. Poder mágico refrescante fluiu de seus dedos. Acariciou-me e tirou a lama do meu corpo. Assim. Obrigada. Irene me observa enquanto coloco minhas roupas com pressa. Então ela perguntou: você veio aqui sozinha? Sua voz era suave e terna, como a de uma mãe falando com seu filho. Sim, sim. Mas eu planejo trazer mais pessoas no futuro. É assim mesmo? Irene sorriu. Isso me acalmou. Sim, sim. Isso mesmo. Ainda não me apresentei. Eu sou Irene, a administradora do sexto andar. Eu já sabia disso, mas, no entanto, balancei a cabeça com sinceridade. Como você pode ver, o sexto andar é muito tranquilo. E desejo manter essa paz. Sim. Por isso, não se pode ficar aqui muito tempo, nem muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, uma janela do sistema apareceu sobre minha cabeça, 111, 199, 57 e 58. Fiquei surpreso e eufórico ao mesmo tempo. Eu tinha 200 horas, o que não era muito diferente de Kinsu. Para constar, a duração do limite de tempo dependia de como você tratava o sistema. Parece que a criança que observa de cima gostou de você. Então eu te dei um tempo extra. Irene sorriu. Agora, não vou interferir mais. Faça o que você deve. A passagem para o sétimo andar está escondida em algum lugar deste andar. Assim que ela terminou sua frase, um raio de sol caiu sobre mim. A luz era muito forte, e eu tive que fechar os olhos. Quando os abri novamente, Irene já havia desaparecido. Ufa! Eu respirei fundo. Irene pulou muitos detalhes. O sexto andar foi um dos andares mais importantes que montei. Aqui, pode-se melhorar suas habilidades drasticamente em um curto período de tempo. O objetivo do sexto andar parecia direto na superfície. Era uma caça ao tesouro. Os jogadores tinham que encontrar ingressos para o sétimo andar enquanto fugiam de feras ilusórias que apareciam de tempos em tempos.
Se um jogador não conseguisse encontrar um bilhete a tempo, sua subida terminaria ali, pois só se poderia ficar no sexto andar pelo tempo que lhe fosse dado. Mas não havia necessidade de se preocupar. Os ingressos estavam literalmente em todos os lugares. Dito isto, foi simplesmente tolice passar para o sétimo andar imediatamente após encontrar um ingresso. Era melhor passar todo o tempo alocado neste andar. Por quê? Isso porque o sexto andar era o andar de crescimento. Verifiquei a hora. 3 horas da tarde. Vou passar apenas 12 horas hoje. HMM. Mas no momento seguinte, meus pensamentos pararam. Como se chamava mesmo? Havia uma fonte termal que Kinsu usava, mas eu não conseguia lembrar o nome. Olhei para o meu smartwatch e dei uma olhada nas configurações mais uma vez. Primavera da Paz. Ah, isso mesmo. Primavera da Paz. Era um campo de treinamento natural. Cheia com metade água e metade energia espiritual, a fonte restaurava toda a energia assim que era consumida, fosse poder mágico ou energia espiritual. Encontrei a localização da fonte através do livro da verdade e entrei no Arven Supercar. O alerta do sistema apareceu novamente quando eu estava prestes a sair. Seu animal de estimação Spartan está crescendo. Spartan despertou uma nova característica. Terceira característica, invocar. Ele agora pode ser convocado por seu mestre quando e onde quiser. Oh! O momento foi perfeito. Spartan poderia se tornar mais forte se ele viesse aqui. Devemos treinar juntos. Convocar. Eu murmurei baixinho. Mas não importa quanto tempo eu esperasse, não havia sinal de convocação, e o sexto andar permaneceu tão silencioso quanto uma biblioteca. Convocar? Presumi que um portal iria aparecer, mas nada aconteceu. O que é isto? Eu balancei minha cabeça em confusão. Cake? De repente, um grito alto encheu o ar. Olhei para cima, assustado, e vi Spartan voar entre as nuvens, o sol e a lua. O que? Não havia vestígios de poderes mágicos ou magia. Spartan apareceu do nada. Que? Spartan circulou o céu, voando entre o sol e a lua, então pousou no meu ombro. Sua figura arrojada finalmente parecia um pouco com uma águia. Vamos fazer algum treinamento. Pio. Seu chorear soava um pouco mais maduro agora. Fui em direção à fonte termal com Spartan. Depois de dirigir o Arven Supercar por cerca de 10 minutos, cheguei à fonte termal. A fonte era cercada por rochas de safira e a cor da água era muito brilhante. Tirei minhas roupas e entrei. Spartan hesitantemente me seguiu. O calor da fonte termal engole seu corpo. As estatísticas aumentam 30% mais rápido. Vigor, poder mágico e poder espiritual se recuperam 100% mais rápido. Deu uma série de buffs incríveis. Mas antes de começar meu treinamento, decidi fechar os olhos e aproveitar a própria fonte termal. Ah, que bom! Meu corpo ficou quente e minha cabeça ficou nebulosa. Deve ser assim que o céu é. Cerca de 3 minutos depois, de repente eu dei uma risada alta. Spartan estava flutuando na superfície da água com o estômago para cima. Se alguém estivesse observando, Spartan certamente seria confundido com um pássaro que se afogou. Ei, sente-se direito. De repente, algo chamou minha atenção. Eu podia ver algo preto entre as folhas e através do vapor da fonte termal. A princípio, achei que estava enganado. Então percebi que não podia estar errado. Os olhos de 1000 milhas estavam sempre certos. Espartano. Eu me levantei. Eu estava nua, mas isso não importava. Espartano, vá por ali. Apontei para a direção onde a figura escura estava. Pelo preto, juba brilhante e um corpo elegante e bem construído. Se o que eu vi estava correto, agora deveria ter sido o lendário cavalo Bucephalus. O primeiro ataque ao castelo chegou ao fim. O resultado envolvendo 53 participantes de 3 guildas diferentes foi um sucesso. Depois de muita luta, a equipe aliada conseguiu derrubar o portão, matar todos os demônios dentro e ocupar o castelo. Com o ataque ao castelo sendo bem sucedido, os 53 jogadores estavam aproveitando a vitória ao máximo. Não. Na verdade, o cansaço os deixou esparramados no chão. Hectares. Shanaim prendeu a respiração em silêncio. Seus braços doíam como se estivessem prestes a quebrar, e havia dores agudas em cada músculo de seu corpo. Quantas vezes ela balançou sua espada?
Quantos golpes de espada ela disparou e quanto poder mágico foi retirado dela. Foi pelo menos o suficiente para ela se preocupar com a durabilidade de sua espada longa. Ela tinha ouvido falar de uma nova oficina de ferreiro abrindo em Prestige. Ela decidiu fazer uma visita lá quando ela voltou. Shinain olhou para um ponto não muito longe dela. Cerca de 10 passos de distância estava Rachel. Sendo membro de uma família real, Rachel certamente tinha uma maneira refinada de descansar. Ela estava de joelhos com os olhos fechados enquanto inspirava e expirava lentamente. A cada respiração, o vento e a terra próximos tremiam. Ponto então é a maneira de respirar de um elementalista, não de uma família real. Shinain assistiu com admiração antes de finalmente falar. Ei! Rachel ouviu o sussurro de Shinain e abriu os olhos. Rachel não respondeu e simplesmente encarou Shinain. Embora tenha sido ela quem chamou Rachel, Shinain ficou sem palavras. Ela finalmente disse apenas uma coisa. Bom trabalho. Você também. Rachel respondeu casualmente e voltou à meditação. Shinain observou cuidadosamente Rachel. Ei! Ela ligou novamente. Novamente, Rachel não respondeu e encarou Shinain. Quero dizer, não é nada. É que nós lutamos juntos. E eu quero te perguntar uma coisa. Algo estava incomodando Shinain. Não surgiu de repente, isso a estava incomodando por um tempo. Toda vez que ela via Rachel, um pensamento surgia em sua mente. Às vezes, o pensamento fazia seu sangue ferver de raiva cega. Todo mundo conhecia a relação entre a corte real inglesa e Fenrir. Você vê. Se as coisas terminassem por aí, não haveria nenhum problema. Mas circulavam rumores de que Rachel e Fenrir estavam em um relacionamento escandaloso. Isso realmente a incomodava. Ela sabia que não era da sua conta e pensar nisso só a deixava com raiva. Ainda assim, esquecer era muito difícil. Os sentimentos de uma pessoa não eram algo que ela pudesse controlar. Você e quem a. Mas era difícil para ela falar esse nome em voz alta. Shinain parou. Ela cerrou os dentes enquanto olhava para Rachel, que estava inclinando a cabeça com curiosidade. De qualquer forma, você e ele. A razão pela qual Shinain entrou na Torre do Desejo. Sua principal prioridade agora era encontrar Qin Jin. Em primeiro lugar, ela estava interessada na Torre do Desejo porque estava confiante de que Qin Jin viria aqui. Vocês se conhecerão. Dentro desta torre. Shinain finalmente conseguiu trazer a questão. No entanto, Rachel balançou a cabeça em negação. Não. Você está mentindo. É verdade. Shinain lambeu os lábios com a resposta direta. Uma princesa de um reino não mentiria sem piscar, certo? Então, há algo entre você e ele. O que você quer dizer? Não, quero dizer. Bem, suspiro. Depois de um momento de hesitação, Shinain finalmente franziu a testa. Não importa. Apenas deixe-me saber se acontecer de você encontrá-lo mais tarde. Mantenha isso em segredo dele. Por quê? Os olhos cristalinos de Rachel olharam para Shinain. Você não precisa saber por quê. Quero dizer, é melhor ficar em bons termos um com o outro. Eu sou muito influente no Estreito, então vou contar coisas boas sobre você e a guilda da Corte Real. PF. Outros devem ter escutado como um monte, não apenas um ou dois, bufando em voz alta. Claro, todos eles baixaram a cabeça quando Shinain olhou para eles. Shinain corou de vergonha e olhou para Rachel. Para sua surpresa, Rachel sorriu suavemente e acenou com a cabeça sem uma pitada de zombaria. Ok. Isso deixou Shinain ainda mais envergonhada. A propósito, eu peguei essa espada em uma missão. Você quer ver? Ela brincou com a rara espada longa sem motivo. É legal. Posso segurar? Sim. Aqui está. Os olhos de Rachel se arregalaram enquanto ela examinava a espada. Sim, é incrível. Shinain sorriu secretamente de satisfação. Essa espada também pode ser atualizada. O ferreiro me disse que eu poderia chegar ao nível 5 ou 6. Uau! Sério? Bom trabalho a todos. O alerta para as recompensas deve sair a qualquer momento. Foi então que Kyong-jin gritou, batendo palmas. Os jogadores que participaram do ataque ao castelo gritaram de alegria. Logo, uma janela do sistema apareceu. Você conquistou com sucesso o primeiro castelo. As contribuições estão sendo calculadas com base no mérito.
Os jogadores observavam o sistema em silêncio. Cálculo concluído. Os líderes de equipe de cada guilda tiveram uma reação diferente. Kyong-jin do Sensei of Strike parecia confiante. Rachel juntou as mãos como se estivesse rezando, e Jungozun do Frost Sanctuary lambeu os lábios. E assim, os 53 participantes olharam para a janela do sistema, cada um com diferentes expectativas em mente. Participantes, 3 grupos e 1 jogador individual. Parte 1, Essência do Estreito, contribuição, 32%. Parte 2, Santuário de Gelo, contribuição, 27%. Parte 3, Corte Real Inglesa, contribuição, 24%. Jogador individual, contribuição, 17%. Não houve aplausos. Não houve tapinhos no ombro. Sem um som, a multidão ficou completamente silenciosa. Só havia uma razão para a quietude mortal: jogador individual, contribuição, 17%. Foi tudo por causa da existência de um jogador individual que não deveria existir. Em meio à confusão, o sistema continuou cuspindo novas mensagens. As recompensas serão dadas com base na contribuição. Um total de 15.000 TP será dividido de acordo com a taxa de contribuição. A loteria para um item especial agora prosseguirá. Quanto maior a contribuição, maiores as chances de ganhar na loteria. Loteria. O que é isto? Todo lugar tornou-se barulhento novamente. Loteria em andamento. Gole. O som da deglutição nervosa encheu o castelo. Eles não sabiam para que servia essa loteria, mas certamente era para um item incrível. Um item especial é mais provável que seja um livro de habilidades, então nossa guilda deve obtê-lo se possível. Tal pensamento estava na mente de cada jogador. Jogador individual é o vencedor da loteria. A recompensa especial será enviada para o jogador individual. O silêncio gelado encheu o ar. Yong-un. Kyong-jin quebrou o silêncio e chamou o nome de seu subordinado. Sim. Eu pedi para você gravar um vídeo do ataque ao castelo, certo? Sim. Eu gravei com o gravador do Player Shop. Mostre-me. No entanto, antes que a equipe aliada tivesse a chance de entender a situação absurda, notificação: um jogador desconhecido chegou ao 6º andar. Uma nova tempestade de choque os atingiu. 3F Prestige, Restaurante Hiri. Este era um restaurante de propriedade de Henrique e foi o primeiro de seu tipo a ficar fora das paredes internas. Então você está dizendo que é tudo culpa da Lotus Negra? Jin Seon perguntou enquanto enfiava o melhor prato do restaurante, arroz de milho frito, com sabor de carne, em sua boca. Ao lado dela estava Seo Yong-ji. Sim. Uma flecha veio voando de algum lugar e matou 10 magos simultaneamente. Kyong-jin queria saber se foi você quem fez isso, mas já que você disse não, deve ter sido a Lotus Negra. Jin Seon sorriu deliciosamente. Então, esse cara da Lotus Negra ajudou a terminar o primeiro ataque ao castelo, depois correu até o 6º andar? Provavelmente. Eles não têm certeza se foi ele quem subiu ao 6º andar. Incrível. Jin Seon riu alto com a interessante reviravolta dos acontecimentos. Foi então que um indivíduo em particular chamou sua atenção. Yong-ji, ali. Vamos ver. HM. É Alan Irunin. Alan estava se arrastando pela entrada do Prestige. Por alguma razão, ela estava com as mãos enfiadas nos bolsos. O que há de errado com ela? Jin Seon perguntou por pura curiosidade. Alan estava de guarda e andando de uma maneira fofa. Ouvi dizer que ela perdeu alguns TP antes. Desde então, ela está em alerta na cidade. Nesse momento, os olhos de Jin Seon e Elaine se encontraram. Elaine fez uma careta. Jin Seon deu um aceno educado independentemente. Elaine olhou para ela com olhos de desaprovação, então se aproximou dela e disse ao Yong-ji em passos rápidos. Prazer em conhecê-la, senhorita Elaine. Jin Seon se levantou e a cumprimentou. Então você veio? Elaine fez beicinho, um pouco humilhada por ter que olhar para Jin Seon que era mais de 20 centímetros mais alto que ela. Sim. Eu fiz. HMPH. Seu Yong-ji olhou para sua batalha de nervos. Bem, era mais como a Elaine brigando. De qualquer forma, ela pensou consigo mesma. Quem era mais forte entre o herói do Templo da Justiça e um herói Master Rank? O assunto foi bastante polêmico. Alguns disseram que era o primeiro, enquanto outros diziam que era o último.
É uma honra conhecer o mestre da fala espiritual. Peço desculpas pela saudação tardia. Eu tinha muita coisa acontecendo. No entanto, Alien era um dos membros mais fortes, mesmo no Templo da Justiça. Como ela foi tratada como uma gigante que ficava atrás apenas das 9 estrelas, Jin Seon adotou uma atitude modesta sem um momento de hesitação. De qualquer forma, o que o traz aqui? Você deveria ter continuado fazendo trabalho voluntário. Alien decidiu usar um discurso educado também. A diferença de idade não era tão grande, e ela não queria se tornar amigável o suficiente para falar casualmente. Ah, você não ouviu os rumores? Rumores. Alien pareceu ao princípio alheia, mas logo assentiu com a cabeça. Ela provavelmente está falando sobre Black Lotus. Você está aqui para pegá-lo também? Isso significa que a senhorita Alien está aqui para fazer o mesmo. Isso mesmo. Você ouviu sobre o que aconteceu no ataque ao castelo hoje? Alien não respondeu. Foi um consentimento tácito. De repente, Jin Seon apontou para a rua. Ah, aí vêm os próprios participantes. Kyung-jin, Jung Go-sun, Rachel, Shai Na-eun, Lee Jae-won, etc. Os chamados Rankers of Tigreat Guilds, reverenciados por todos os jogadores, aproximavam-se do restaurante. Senhorita Alien, por que não ouvimos o que aconteceu diretamente dos participantes? Bem, isso não soa tão ruim. Então, por favor, sente-se. Jin Seon apontou para o assento ao lado dela. Preocupada com a possibilidade de perder o dinheiro novamente, Alien sentou-se lentamente com as mãos ainda nos bolsos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.